Plano Econômico do Presidente Geisel. Segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, 1975 a 1979. Presidente, General Ernesto Geisel. Ministro do Planejamento, João Paulo Veloso. Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen. Casa Civil, General Golbery do Couto e Silva. De 1973 a 1975. Principais acontecimentos econômicos nacionais e internacionais. 1. Fim da capacidade ociosa dos fatores de produção no mercado interno e necessidade de construção de novas fábricas e aumento das importações dos bens de capital e de bens intermediários. 2. Primeiro choque do petróleo. Os países da OPEP quadruplicaram seus preços, causando a transferência de 2% da renda mundial para si. Desequilíbrio do balanço de pagamento dos países. Aumento do preço dos bens de capital e dos bens intermediários. Recessão a nível internacional. 3. Crise financeira nos países desenvolvidos. 4. Aumento da disponibilidade dos petrodólares no mercado financeiro internacional, advindo do aumento do preço do petróleo pela OPEP. 5. O Brasil teve que escolher entre enfrentar a crise e continuar crescendo e finalizar o processo de industrialização ou paralisar o processo e retroceder. A opção foi continuar crescendo e investindo por meio de empréstimos no exterior, petrodólares, a juros flutuante. 6. Em 1975, optou-se por desenvolver e implantar os setores de bens de capital e dos bens básicos intermediários. Completando a nossa industrialização, para isso foi implantado pelo governo o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo PND. Objetivos do segundo PND. 1. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, tinha o objetivo de superar o próprio subdesenvolvimento do país, eliminando os estrangulamentos estruturais de nossa economia. 2. No segundo PND, a maioria dos investimentos para crescimento industrial estava direcionada ao Departamento 1 da Economia. Para Kalecki, a economia para ser considerada industrializada precisava ter implantado os 3 departamentos. O departamento I corresponde à produção de bens de capital, básicos e intermediários para os meios de produção. Esse departamento ainda estava para ser desenvolvido no Brasil e o segundo PND tinha esse objetivo. O departamento 2 produz bens finais consumidos pelos capitalistas, bens de luxo, implantado no Brasil por JK. E o departamento 3 produz bens finais consumidos pelos trabalhadores, meios de subsistência, implantado no Brasil por Getúlio Vargas. 3. Era fundamental desenvolver o Departamento 1, superando a forte dependência externa do país com relação a bens de capital. 4. A política econômica adotada propunha-se a diminuir a necessidade de importações e fortalecer a capacidade de exportar da economia, por meio da implantação do segundo PND. 5. O segundo PND tinha como meta completar nossa industrialização focando no desenvolvimento e implantação das indústrias de bens de capital e em bens básicos intermediários. 6. A sustentação política do plano baseava-se no capital financeiro nacional e internacional, nas empreiteiras e nas empresas estatais e nacionais. Algumas medidas que contribuíram para a crise brasileira a partir da crise do petróleo de 1979. 1. Política monetária restritiva dos Estados Unidos. 2. Elevação da taxa de juros norte-americana. 3. Restrição do crédito. Nesse contexto de taxas de juros mais elevadas dos bancos americanos e europeus e maior dificuldade de obter recursos, o Brasil e muitos outros países viram suas dívidas saltarem para patamares jamais imaginados. Foram obrigados a gerar superávites externos, a partir de 1979, para honrar o serviço da dívida externa. Resultados do segundo PND. 1. Como alguns resultados do segundo PND pode-se citar investimentos nos bens de capital como máquinas, equipamentos, aparelhos, ferramentas e outros em relação aos insumos básicos intermediários, sendo priorizados os seguintes complexos industriais: do petróleo, de energia, dos produtos químicos, dos fertilizantes, do aço, do alumínio, de papel e celulose, da petroquímicos, da mineração e outros. 2. Em relação à meta de descentralização do crescimento econômico, foi implantado grandes projetos fora da região sudeste, como por exemplo, o segundo polo petroquímico, Camaçari na Bahia, o segundo polo petroquímico, Triunfo no Rio Grande do Sul,
o projeto mineral de Carajás, no sul do Pará, e a expansão da agricultura modernizada na região do Cerrado Brasil Central. 3. Para Antônio Barros de Castro, os grandes projetos do segundo PND, por sua complexidade e longo prazo de maturação, teriam começado a produzir resultados visíveis somente a partir de 1983 e 1984. 4. Segundo Castro, os objetivos centrais do segundo PND seriam assumidos mesmo por um regime democrático, uma vez que eram uma decorrência lógica do próprio sucesso do processo de substituição de importações. A partir de 1983, contudo, seus resultados apareceram na forma de um superávit comercial de 6,5 bilhões de dólares, que atingiria 13 bilhões de dólares em 1984. 5. Castro e outros analistas interpretaram esses superávites expressivos como resultado das transformações estruturais ocorridas na economia brasileira com o segundo PND. 6. Castro calculou que os ganhos de divisas decorrentes dos programas setoriais do segundo PND alcançaram 2,7 bilhões de dólares em 1980 e 1,7,4 bilhões de dólares em 1984. 7. Com relação aos bens de capital, os ganhos de divisas resultantes de menores importações e maiores exportações chegariam a 1,7 bilhão de dólares em 1983 e 2,2 bilhões de dólares em 1984. Se você gostou, clique no sininho para receber os próximos vídeos. Inscreva-se em nosso canal.